Bom dia a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao INSP e à Fundação Unibanco pela honra do convite. Eu sou professor da Fundação Sesgran Rio, mais especificamente uma disciplina chamada Políticas Públicas em Avaliação. Não avaliação de políticas públicas, mas políticas públicas em avaliação, como o governo avalia suas políticas públicas. Também sou professor da disciplina Meta-Avaliação, que é uma disciplina que estuda as boas práticas avaliativas que nós fazemos aqui no Brasil e em outros contextos também. Bem, então eu sou um avaliador. Eu sou um pesquisador também, os meus cursos, fiz o curso de mestrado e doutorado como pesquisador, mestrado e doutorado acadêmico, mas, em determinado momento da história, quando eu comecei a trabalhar na Fundação Sesgran Rio, eu me tornei também um avaliador, além de um pesquisador. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação dizendo para vocês o meu conceito de avaliador e de pesquisador. O que é uma pesquisa, o que é uma avaliação. E eu vou plagiar aqui a mente brilhante da professora Teresa Pelafirme, que fez algumas perguntas a respeito desses dois aspectos. O que é pesquisa e o que é avaliação? Ela pergunta, elas coexistem? Elas são opostas? São semelhantes? São diferentes? São a mesma coisa? Qual a mais importante? Então, ela complementa, parafraseando estudiosos da avaliação, poderíamos responder a essas perguntas dizendo: a pesquisa busca generalizar, a avaliação é ad hoc, aqui e agora. O pesquisador é um elemento intrigado, o avaliador um elemento preocupado. A pesquisa coloca ênfase nas variáveis, a avaliação em valores. A pesquisa busca estabelecer relações, a avaliação busca julgar. A pesquisa termina concluindo, a avaliação termina recomendando. O pesquisador descobre o mundo, o avaliador melhora o mundo. Bem, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma concepção, e eu vou dar um exemplo antes de iniciar a minha apresentação. Por exemplo, na classe médica, eu vou muito a médico. Eu sou um homem de 70 anos, então todo homem de 70 anos vai muito ao médico, né? E, normalmente, existem dois tipos de médico, o médico pesquisador e o médico avaliador. Todo médico, na sua essência, ele é um avaliador. Mas o médico que trabalha com diagnóstico, ele é um pesquisador. Ele, usando o conhecimento dele, o capital intelectual, né, o acúmulo de conhecimento, o capital institucional, a formação, ele vai lá, utilizando bons instrumentos bem aferidos, né, com precisão e com exatidão, ele apresenta um diagnóstico. Esse diagnóstico ele vai apresentar ao médico que solicitou, ao médico avaliador. Qual médico avaliador? Aquele médico que recebe a gente no consultório, que conversa com a gente, que sabe detalhes, que usa instrumentos relativamente simples, né? Um termômetro, vai auscultar nosso coração, nosso pulmão. No meu caso, vai ver minha pressão, né? Todo mundo com 70 anos tem que ver a pressão. E, dependendo do diagnóstico que ele fizer, da avaliação que ele fizer do paciente, ele vai ou mandar o paciente para casa tomar uma medicação, porque ele considera relativamente simples o problema, ou vai mandar o paciente fazer um check-up, né? Vai lá mandar para os laboratórios, vai fazer uma ultrassonografia aqui na região do abdômen, vai fazer uma ressonância magnética, se estiver sentindo dores articulares, uma tomografia, porque a gente sente muita dor de cabeça, um exame de óculos, um exame de sangue completo, né, na parte do sangue, né, verificando os nossos indicadores do hemograma completo, verificando outros indicadores importantes, que são o nosso sistema circulatório, vai analisar o nosso rim, nosso fígado, em suma, vai fazer um check-up completo. No meu caso, com a minha idade, um eletrocardiograma, qualquer outro exame que eu precise na área cardíaca. Ou seja, tendo nas mãos todos esses resultados, ele tem um diagnóstico completo do paciente. Eu faço uma analogia dessa primeira análise do médico
como uma avaliação de desempenho. E a segunda análise do médico, como o check-up completo, uma avaliação de gestão, se nós considerarmos que o paciente é uma instituição, uma unidade escolar. Tá? Bem, todos os que falaram até agora falaram de programas e problemas que estão ocorrendo no momento, ferramentas que estão sendo desenvolvidas no momento, ou já estão sendo usados, como é o caso do professor Ricardo, né, ou que serão usados do outro professor que falou ainda há pouco. No meu caso, eu vou contar uma história, porque esse programa que eu vou apresentar para vocês, o programa da avaliação externa da gestão escolar, não está funcionando aqui, não. Ele é um programa que já tem uma certa longevidade, já foi feito, ele foi terminado já há 20 anos, né? Bem, então eu vou fazer uma pequena problematização, o porquê da realização dessa avaliação, para que vocês possam entender. Depois eu vou apresentar as ferramentas de gestão que foram criadas, né, com seus respectivos instrumentos. Né? Bem, o fenômeno, qual o problema? Fazendo uma analogia ao desenvolvimento de uma política pública, como ela é instituída, né? Qual o problema? O problema é que a avaliação do Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro é o segundo estado mais rico da Federação Brasileira. Ele é o segundo maior PIB, tem o cartão postal do Brasil, né, a cidade do Rio de Janeiro, com Cristo Redentor. É um estado importante no contexto brasileiro, na questão cultural, é difusor de cultura. No entanto, nesse ano, no final do século passado, no início do ano 2000, verificou-se que a educação do Rio de Janeiro não estava bem. E no contexto brasileiro, que não estava bem também. Então, nós estávamos ruim num contexto que já era ruim. Os nossos indicadores de qualidade da nossa educação, as avaliações de nível nacional mostravam que nós estávamos muito ruins, porque nós não conseguimos acompanhar nem na média dos outros estados em nível de qualidade da educação. Então, houve uma conferência, o governo estadual fez uma conferência no município do estado do Rio de Janeiro, né? Eu vou ficar aqui para... O estado do Rio de Janeiro, então, ele resolveu fazer uma reestruturação da rede de ensino do Rio de Janeiro. Com isso, ele instituiu uma agenda. Pode mudar, por gentileza. Ele instituiu uma agenda, como sempre em toda política pública, houve uma disputa de poder, e verificar qual era o procedimento adequado a ser adotado. Verificou-se que a nossa educação necessitava de uma reestruturação geral, tá? Considerando esses aspectos fundamentais, geração de novos conhecimentos que levaram a desenvolvimentos melhores processos educacionais pelas escolas, universalização do atendimento às necessidades educacionais de todo o povo. Não tinha escola para todo mundo, tinha criança que ficava sem escola. Valorização do magistério, fortalecimento das relações com o município e Estado, já que o Estado, na época, ele tinha as competências do município da oferta no ensino fundamental. E o Estado do Rio de Janeiro, a maior parte das escolas de ensino fundamental estavam nas mãos sob a órbita de responsabilidade do Estado. O fortalecimento dessas relações fariam que o Estado migrasse essas escolas gradativamente para os municípios. E desenvolvimento de ações para tornar permanentes os processos de avaliação no Estado, porque a avaliação nos mostra cotidianamente como nós estamos. Bem, por meio foram estabelecidas algumas premissas na avaliação. O órgão avaliador estabeleceu a premissa de evitar que esse tipo de avaliação ficasse limitado às mesmas premissas que orientavam a avaliação no contexto brasileiro. Atenção, que se restringiam à avaliação de desempenho, as avaliações feitas pelo MEC. Estudar a afirmativa de que a avaliação tivesse como principal orientação soma da ação, reflexão, resultado numa espiral ininterrupta, que acionasse de forma contínua transformações na educação, né, na qualidade da educação do Estado. Não está? Pode mudar. Bem, o Rio de Janeiro é um estado muito complexo. Então, nós tivemos que criar um processo de avaliação que deveria ter um ponto inicial de partida, né? Então, começamos a estudar
algumas avaliações que já existiam no contexto tanto da América Latina, né, que é o nosso contexto, existe similaridade dos nossos povos, né, inclusive cultural, mas constatamos também analisamos outros processos educativos, né, processos de avaliação de gestão, processos de padrões de qualidade da educação, como o Joint Committee, né, os padrões Joint Committee, o CINCE do Chile, alguns projetos já existiam no Canadá, Estados Unidos, União Europeia, mas ficamos muito presos nesses dois, no projeto chileno e no projeto Escola Nova, que era realizado na Colômbia, que era um processo de avaliação da gestão escolar também. Bem, instituições. Contratante, o governo do Estado do Rio de Janeiro. Contratado para fazer avaliação como órgão avaliador, a Fundação Seixas Gran Rio. Bem, a Fundação Seixas Gran Rio, como vocês estão vendo, na época, né, 30 anos já de idade, tinha abrangência em todo o território nacional e era a organização, já naquela época, que fazia todas as grandes avaliações de desempenho no Brasil. Então, os resultados, as pessoas que faziam essa avaliação brasileira, no contexto brasileiro, eram as mesmas que iam trabalhar na avaliação do contexto só do Rio de Janeiro. Bem, na linha do tempo, nós podemos ver que o Nova Escola está aqui. Tá? Então, nós estamos atrasados em termos de processo avaliativo em grande escala nacional em relação à própria América Latina, né, como um todo. Por exemplo, países como Costa Rica, Colômbia, Chile, México, realizam avaliações há mais tempo que o Brasil. Né? Nós começamos na década de 90, né, e, quando nós instituímos o Nova Escola, nós tínhamos 10 anos de experiência, contando, se fosse uma pessoa, né, seria uma criança com 10 anos de idade, e contando o tempo que ela aprendeu a andar, né, falar, etc., até os 5 anos de idade, né, na verdade, nós tínhamos as práticas que estavam sendo utilizadas naquele momento, eram práticas que tinham 5 anos de idade. A partir desse período também, nós começamos a ser avaliados institucionalmente por um órgão internacional, que é o OCDE, que foi por meio do PISA. Pois não. Bem, para operacionalizar a avaliação, foram instituídos 3 subprojetos, né, no projeto avaliativo. O primeiro, a avaliação da gestão escolar, que é avaliar a gestão de cada escola da rede. A avaliação do desempenho escolar, avaliar as competências e habilidades cognitivas e sociais de uma amostra do alunado de todas as escolas da rede. A exemplo do que era feito já no SAEB. Né? E a avaliação dos indicadores da eficiência escolar, que era avaliar níveis de eficiência da escola, e foi concebido com a realização de levantamento estatístico. Defasagem de idade séria, reprovação, abandono, esses tipos de indicadores. Bem, elaboramos uma estrutura, né, da avaliação total. Nós podemos ver que a eficiência está muito próxima da gestão, né, concepção, realização, avaliação, documentação, resultado. Olha lá, gestão, criação dos instrumentos, coleta de dados, análise, processamento e elaboração de relatório, assim como lá na eficiência. O desempenho, a exemplo do que a gente sempre vinha fazendo. Os resultados de competência da Seixas Gran Rio, atribuição de níveis de competência do Estado e divulgação de competência dos 2 órgãos. Bem, essa avaliação ela estipulava 5 níveis de classificação para as escolas, no nível 1 ao nível 5. A escola que obtivesse o nível 5, cada professor receberia R$100 a mais no seu salário, seria uma contribuição, um prêmio pela obtenção do nível. Então, quem atingisse o nível 5 ganharia R$500 a mais. Nesta época, um professor do Estado do Rio de Janeiro ganhava, em média, R$500. Então, ganhar o nível 5 significava dobrar o salário do professor. Isso causou uma motivação muito grande para as escolas participarem, já que era voluntariado. Mas isso foi constante do decreto que instituiu o programa. Pois não. Bem, dentro do programa que temos no meio, o subprojeto da gestão escolar, tinha uma equipe central. Note bem, o subprojeto do desempenho escolar e o subprojeto da eficiência escolar eram dirigidos por pessoas como Nilva Fontanive, Rubem Klein,
Lígia Gomes Eliotti, eram as pessoas que faziam a coordenação e a implementação geral das grandes avaliações nacionais, né? Como naquela época existia o SAEB, inclusive o Enem. Tá? Essas pessoas faziam o Enem. O coordenador da gestão era o professor Jorge Ferreira da Silva, que foi um dos consultores do Darcy Ribeiro na construção da LDB. Era um professor com grande... foi diretor do Instituto de Educação da UFRJ, era um professor com uma grande experiência na área de avaliação escolar. A equipe central era formada por mestres e doutores, tinha uma equipe de apoio que olhava a parte toda administrativa, os analistas, que eram pessoas especializadas em avaliações e treinadas para esse tipo específico de avaliação. A equipe técnica, que era a equipe de TI, etc., a equipe que dava suporte, para fazer o processamento dos dados, e as equipes de pesquisa. Aqui os dados. A rede avaliada era composta, na época, aproximadamente por 1.858 unidades, 150 mil professores e cerca de 1.500.000 alunos. A Fundação estava acostumada com a avaliação de grande porte, fazia, inclusive, a Saresp aqui de São Paulo, o Saresp, né? E o Saresp, se não me engano, na época já tinha 6 milhões de alunos aqui na rede dele, né? Era uma avaliação pontual, só que era uma avaliação de desempenho também. Pode mudar. Bem, aí começamos a formar a nossa matriz básica, né, dos indicadores, nosso quadro de critérios, né? Bem, as diretrizes conceituais do programa: orientação política, democracia, participação, inclusão, ética, interlocução com a sociedade circunvizinhante da escola, e a escola comprometida com avaliações contínuas, constantes, com a constante necessidade de se melhorar, de se reinventar. Orientação sociocultural: a escola se transforma continuamente para adequar-se ao mundo contemporâneo e, principalmente, à sociedade do conhecimento, que estava muito em voga na época a gente falar. Orientação educacional, voltada para a aprendizagem e o sucesso escolar, voltada para a educação, para a formação da cidadania, o trabalho, o desenvolvimento da pessoa e a vida contemporânea. E para a superação dos problemas críticos existentes na sociedade, né, que estão instalados aqui até hoje. Bem, fundamentos éticos. Esses fundamentos éticos, né, comuns em qualquer tipo de avaliação, né, contextualizar o problema, definir os objetos, coletar os dados, analisar, interpretar, redigir e divulgar a pesquisas e suas conclusões. Tudo com diversos procedimentos que deveriam ser cumpridos, deveriam ser atendidos por todas as pessoas que trabalhassem na avaliação. As questões, né? Bem, numa avaliação, a gente apresenta... Uma avaliação é um pouquinho diferente da pesquisa nesse aspecto. A gente apresenta uma abordagem, né? Nessa abordagem, a gente tem as questões... Na pesquisa, tem a questão da pesquisa. Na avaliação, nós chamamos de questões avaliativas. As nossas questões avaliativas foram essas, e nós já começamos a enquadrar dentro das dimensões que estavam constantes no projeto do governo que instituiu o programa. Um pequeno detalhe: o governo instituiu 7 dimensões. A Fundação Seixas Guenil sugeriu que, entre mais dessas 7, colocasse mais uma, que é o planejamento, que não era contemplada no projeto. Então, aqui estão as questões que nós fizemos para serem respondidas pelo processo avaliativo. Estrutura da avaliação. Bem, para fazer a estrutura da avaliação, nós primeiro tínhamos que formar uma matriz básica dos indicadores. Quais os indicadores? O que a gente gostaria de saber? Como a gente iria responder aquelas questões, né? Matriz de critérios básicos de excelência. Nós tínhamos que estipular quais eram os critérios de excelência que uma boa escola deveria ter, né, em seus diversos níveis. Critério de excelência no nível ótimo, no nível médio e no nível ruim, que muitas escolas não conseguiriam cumprir. Divulgação: ficha de identificação da escola e folheto de informação. A avaliação começou com essa ficha de identificação da escola. A ficha de identificação da escola era uma ficha simples, que nós mandávamos para a escola, e uma vez respondida, junto com uma carta, significava que a escola estava aderindo à avaliação. Instrumentações. Esses instrumentos todos eram instrumentos de pesquisa. O formulário de informações básicas da escola nos possibilitou formar uma tipologia, né? Nos mostrava a oferta da escola, né, em nível e modalidade de ensino, nos mostrava a característica do seu corpo docente, corpo discente, corpo de funcionários em geral, estrutura física e etc.
Coleta de dados e informações, foi a parte da pesquisa propriamente dita. Apuração de indicadores por escola, índice da gestão escolar, indicadores de índice médio por tipo de escola e indicadores de índice médio da rede de escola. Análise, considerando os padrões de qualidade estipulados pela avaliação, baseado nas dimensões e nos critérios estabelecidos, escalonamento dos padrões da gestão escolar, conclusões gerais, propostas e recomendações de ação. Toda avaliação, na nossa concepção, termina com recomendações. Tá? Finalmente, a documentação da avaliação, que deveria ser apropriada para o entendimento pelas escolas e pelas coordenadorias gerais de educação do Estado e pela Secretaria de Educação. Bem, então aí estão todas as dimensões: planejamento, participação, gerenciamento de recurso humano, gerenciamento de recurso financeiro, infraestrutura física, nutrição escolar, integração da escola à comunidade, gestão do processo educativo. Pode passar. Bem, nós definimos que as escolas, o primeiro ciclo de avaliação deveria ser em 3 anos. Né? Esses 3 anos deveriam contemplar, no primeiro ano, a situação. Nós tivemos a surpresa de, no primeiro dia, da primeira reunião que nós tivemos com o governo do Estado, a secretária de Educação era a professora Lia Faria, e falou em público que ela assumiu a secretaria, ela não sabia quantas escolas tinham na rede, quantos alunos tinham na rede, quantos professores tinham na rede. Então, ela não sabia quase nada da rede, e ela precisava saber para poder administrar a rede. Tá? Então, esse primeiro ano foi todo ele dedicado a conhecer a situação, conhecer a rede. Tá? E o fato de haver uma gratificação agregada à avaliação fez com que as escolas se motivassem a participar da avaliação. Tá? Das 1.858 escolas, na verdade, das 1.860, 2 escolas não quiseram participar, mesmo sabendo que perderiam a gratificação. A escola que não participasse continuaria com R$100 para cada profissional. No segundo ano, nós tivemos como eixo de referência a intencionalidade. A intencionalidade é ligada ao planejamento da escola. Para onde ela quer ir? Como ela quer fazer isso? Né? Os processos, quais os processos que ela vai utilizar para atingir as metas e objetivos estipulados por ela nos seus projetos político-pedagógicos e nos seus planos de gestão. As relações, quais são as relações que seriam instituídas, que foram instituídas pela escola, ou que eram instituídas pela escola normalmente para atingir seus objetivos. E, no terceiro ano, nós analisamos o contexto. Como era a escola? A escola se integrava com a sociedade circunvizinhante. A escola ela tinha relações que extrapolavam as fronteiras pelas quais eram delimitados seus muros. Ela entrava em contato com outras instituições, com outras escolas que estavam ao seu entorno. A cultura organizacional. Não existe 2 escolas iguais, né? Como não existe 2 pessoas iguais. Então, cada escola tem uma cultura diferente. Nós encontramos escolas que estavam no mesmo bairro, atendiam a mesma população, os mesmos níveis de ensino, a mesma modalidade, e, no entanto, eram completamente diferentes uma da outra. E, finalmente, nós aqui analisávamos os resultados. Isso aqui é no terceiro ano de avaliação. E esse resultado nós levávamos em consideração lá quando nós iniciamos. Como era a escola antes, como está a escola agora. Como a escola progrediu. Como ela progrediu, por que ela progrediu, quais foram as mudanças que ela instituiu, quais foram aquelas que ela deixou de instituir. Bem, então nós verificamos as funções da gestão, né, na nossa concepção dentro do que estava no projeto do governador lá do Rio de Janeiro, e também o que nós tratamos na mesa de negociações como órgão avaliador. Planejamento, gestão de pessoas, gestão de recursos financeiros, gestão de infraestrutura, gestão de participação. Aqui nós temos a gestão de processo básico, que nós colocamos como gestão do processo educativo priorização, instrumentação e ensino e aprendizagem.
e gestão de programas especiais de nutrição escolar. Por que colocar a nutrição escolar como uma dimensão importante? Porque no Rio de Janeiro, a escola pública é uma escola basicamente destinada à população pobre. Tá? O fato da escola oferecer 2 refeições aos seus alunos, um lanche e um almoço, ou um almoço e um lanche, no caso do estudo da tarde, ocasionava motivava os alunos a irem à escola. Eles iam para se alimentar e aproveitavam que, estando na escola se alimentando, eles também estudavam, né? Então, era importante, consideramos isso uma dimensão à parte, e tinha outros aspectos ligados a isso também, porque a escola recebia uma grande verba para dar alimentação às crianças. Como era feito isso, né? A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente estudar mais precisamente essa dimensão. E as perspectivas estratégicas da gestão, conhecimento da realidade, aí entra os eixos de referência. Definição dos fins e prioridade e objetivo, que é intencionalidade, adequação dos processos e processo, reformulação de relações intra- e interinstitucional, que é relações, contextualização, adequação à cultura organizacional e acompanhamento e avaliação de resultado, que era estudar os resultados. Bem, pessoal, eu preferi apresentar toda essa pequena palestra, apresentando os pontos principais e como cada uma das dimensões, ela tinha todo um conjunto de critérios ligados a elas, ligado a esses eixos de referência e todos esses aspectos que nós estamos falando, tá? Então, a intencionalidade aí, no caso, é voltada somente, eu estou falando do planejamento, da dimensão do planejamento, e considerando o segundo ano, porque o primeiro ano era ver a situação, e o segundo ano tinha um pouco mais de conteúdo. Então, no segundo ano, nós vimos objetivos e prioridades de meta, desenvolvimento institucional e universalização e inclusão. Ali estão as metas a cumprir nesses aspectos. Nos processos atos formais, o cumprimento dos atos formais, né, como é que a escola dirigia as suas atividades, né, baseado, claro, na legislação vigente, no seu planejamento, na sua organização, inovação, desenvolvimento, avaliação geral. A avaliação do planejamento, a escola fazia tudo isso, nós verificamos esses passos e criamos aí o nosso quadro de critérios. E relações, articulação geral. Pode. Bem, para cada uma das dimensões, considerando os eixos de referência, aí também o exemplo para a dimensão do planejamento no segundo ano, tá? Em que se considerou intencionalidade, processos e relações. Nós tínhamos o pressuposto que explicava por que era importante estabelecer esses critérios de referência, né? Então, nós estabelecemos que a escola, a dimensão planejamento, dentro do eixo de referência, esses eixos de referência do segundo ano, deveria ter esses critérios de referência de excelência que está à esquerda. Tá? Pode mudar. Bem, dimensões da escola. Nós definimos, o professor falou aí no início muito bem, de alguns pontos, que algumas dimensões da escola, o gestor da escola não tem um autocontrole, né? Como do recursos humanos, por exemplo. O professor não tem o professor que ele quer, ele tem o professor que o Estado manda, né? Às vezes, uma escola não está adequadamente apresentável em termos de infraestrutura, ela está suja, ela está pichada, mas a escola não tem recursos, porque ela depende dos recursos que são enviados pelo Estado. Então, são dimensões que não são de um controle total do gestor da escola. O gestor quer fazer, o gestor age para fazer, manda documentação, manda fotografia, mas a verba não chega para fazer. Muitas vezes, a escola, nas suas relações com a sociedade circunvizinhante, ela consegue isso. Eu vi escola, por exemplo, que se relacionou com o quartel do Corpo de Fuzileiros Navais
e o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais em 3 escolas, em Parada de Lucas e Meriti, região bem crítica lá no Rio de Janeiro, inclusive nível de violência. O comandante do Corpo de Fuzileiros Navais mandava para a escola uma equipe que pintava a escola, capinava, refazia uma coisa ou outra, consertava banheiros, etc. Isso é a relação da escola com a comunidade. Mas a escola fazia isso em função da proatividade da sua gestão. Então, o autocontrole é que a escola tem total domínio. Ela faz, não se ela puder, ela faz se ela quiser, porque ela pode fazer. Agora, um bom planejamento, por exemplo, a escola pode fazer o seu planejamento, sem depender do Estado. Ele tem que ser crível, tem que ser exequível, tem que ser dentro de uma realidade que ela está inserida. Pode mudar, então, por favor. Então, aqui vemos, finalmente, as dimensões. As dimensões que nós consideramos de autocontrole da escola foi o planejamento, a participação, integração da escola de comunidade e gestão do processo educativo. Bem, nós entendemos que a avaliação da gestão escolar não é a avaliação do gestor da escola. Se nós fôssemos avaliar o gestor da escola, nós enquadraríamos essa avaliação como uma avaliação do desempenho profissional do gestor. Estabeleceríamos critérios do que o gestor tem que fazer, quais são os objetivos, as metas que ele tem que alcançar dentro da escola, os impactos que isso causa na instituição escolar. Isso poderia entrar, inclusive, como de uma dimensão da gestão escolar como um todo. Mas a Constituição nossa diz que a escola tem que ser um ambiente democrático. A democracia está pautada em 2 colunas principais, que é autonomia e participação. Então, a gestão da escola nós compreendemos não somente como gestor, mas como toda a comunidade interna da escola participando, inclusive os pais. Os pais são considerados atores importantes dentro do contexto da escola. Integração da escola à comunidade, outro aspecto nessa dimensão da proatividade da gestão da escola. Eu vi num CIEP, em Duque de Caxias, uma escola de nível fundamental e médio, e eu verifiquei que tinha um consultório dentário dentro da escola. Essa escola eu visitei pessoalmente. E conversei com o gestor da escola, com o diretor, e esse consultório tinha sido montado com um quartel do Corpo de Bombeiros, que era vizinho à escola. A professora tinha entrado em contato que era a diretora, com o comandante da unidade lá do Corpo de Bombeiros, e eles montaram um consultório com uma carteira direitinho, e todas as terças-feiras ia uma dentista do Corpo de Bombeiros atender as escolas, as crianças que estudavam na escola. Bem, gestão do processo educativo. Capacidade da equipe da unidade escolar em lidar com as situações críticas por elas enfrentadas. As estratégias de incentivo à presença e à permanência do aluno na escola, adesão a programas educacionais especiais, iniciativa própria da escola, programas para o desenvolvimento do hábito da leitura e da escrita, programas inclusivos de atendimento aos alunos, portadores de necessidades especiais e aqueles voltados para o combate ao fracasso escolar. Aqui nós dividimos, e como nós já vimos anteriormente, na verdade, eu compactei aqui, mas nós dividimos em 3 partes: priorização, instrumentação e ensino-aprendizagem. Pode botar. Pode. Bem, recurso humano, conforme eu falei, o recurso humano não era de um controle total da escola. A escola dependia muito da Secretaria de Educação em enviar os profissionais que ela necessitava. E muitas das vezes o profissional que ela enviava não era o que ela queria, mas era o que ela tinha disponível. E a escola não tinha, por exemplo, como dar uma educação continuada ao seu corpo docente, porque não tinha recursos para isso, dependia de recursos do Estado. Então, essa era uma dimensão que não era do controle total da escola. Gestão dos recursos financeiros, a mesma coisa. O dinheiro que a escola obtinha do Estado era o dinheiro que o Estado tinha, era possível de disponibilizar para cada unidade escolar. Gestão da infraestrutura física. A gestão da infraestrutura física também depende dos recursos financeiros. A manutenção de uma escola de grande porte, nós temos escola no Rio que tem 5.000 alunos. 5.000 crianças brincando na escola o tempo todo, eles quebram, eles estragam, e fora o desgaste com o tempo.
Então, a infraestrutura física da escola também era de baixa competência da escola, né? A escola tinha competência de estar ali, viver ali, mas não podia ter a escola que ela queria ter, porque o Estado não mandava os recursos suficientes. E a nutrição escolar. A nutrição escolar também, o ideal, tem um tipo de alimentação ideal para cada tipo de pessoa, né? As crianças precisam de um acompanhamento de nutricionista, comprar materiais de boa qualidade, né? Uma alimentação balanceada. Nem sempre a escola poderia fazer isso, mas a escola, por outro lado, tem controle. Por exemplo, como ela estoca os documentos, os mantimentos que ela compra para fazer a nutrição das crianças? Como ela faz o processo de educação da criança ao sentar à mesa, ou das de saúde, escovação de dente? Como ela estoca os seus insumos perecíveis e os não perecíveis? Tá? Bem, as escolas do Rio de Janeiro, nos últimos anos, nós verificamos que tinha mais de 30 tipos diferentes de escolas. Tá? Isso aqui é do segundo ano. Tá? Tem os níveis, né? Educação infantil fundamental e ensino médio e ensino fundamental. Modalidades, educação especial, né? No caso do Rio de Janeiro, a Escola de Educação Especial não tem escola para superdotados, mas sim para subdotados, né? Centro de estudo supletivo, educação de jovens e adultos, aqueles que perderam o trem da história e se atrasaram, né? Estão numa defasagem de idade série. E formação aqui, a escola técnica da rede só tinha essa área, formação de professores. Não, volta lá para a gente. Então, nós fizemos uma tipologia, né? Que nós colocamos uma sigla, né? Tipologia fundamental, fundamental completo, classes multisseriadas, ensino médio com fundamental agregado ou somente de ensino médio, educação especial. Para cada uma dessas escolas, nós fizemos um conjunto de instrumentos, que nós vamos ver a seguir, um conjunto de instrumentos para a educação infantil, para fundamental, média, especial, o SES, o EJA e o MAG. Bem, rapidamente, esses foram os instrumentos que nós utilizamos. Tá? Bem, eu tenho todos esses instrumentos, eu tenho todos os maiores detalhes, com todas as informações das outras dimensões, de todos os outros eixos de referência. Quem tiver interessado, depois eu deixo meus dados com a Laura, e Laura pode me procurar que eu converso com vocês. Tá? Então, nós fizemos todos esses documentos. O detalhe, o relatório, o questionário era para o diretor responder. Era muito denso, nós consideramos, na época, até nós mesmos, grandes demais, mas necessário. E eles responderam, porque eles precisavam responder. Formulário de identificação da escola, formulário de informação básica da escola, nós já falamos, os relatórios de visita A e B, porque eram duas visitas, eram duas visões diferentes, duas equipes diferentes que visitavam cada escola. Nós visitamos as 1.858 escolas, todas elas 2 vezes. Algumas 3 vezes, quando havia um contraponto entre um relatório e outro, visões diferentes sobre uma mesma realidade. E os relatórios de visita era a visita feita pelas pessoas que visitavam a escola. Nós tivemos uma equipe de 200 pessoas, tá? Entre analistas e visitadores. Todos os visitadores tinham um curso superior, tá? Em diversas áreas de conhecimento representativas de toda a sociedade do Rio de Janeiro. E aqui estão os diversos instrumentos que nós utilizamos. Né? Bem, isso aí não vai dar nem para vocês lerem, né? Mas são os resultados, a intencionalidade de processos e relações. Né? Nós estabelecemos os critérios para classificar a escola como superior, média e inferior. Bem, para finalizar, desculpe a correria, porque eu tinha 1 hora, mas a Laura acabou me impor 45 minutos. Né? Os produtos, nós começamos com produtos básicos, né? Para implementar o processo de avaliação e gestão, estruturação, que foi a criação da matriz básica dos indicadores, a mobilização, que foi o processo de motivação para a escola, estimular a motivação das escolas para elas participarem, a instrumentação que nós utilizamos, a realização da pesquisa propriamente dita, a apuração dos resultados e análise, né? E, por fim, a documentação. Nós mandamos relatórios
para cada escola, falando sobre ela, o que nós vimos dela, né, sobre ela, o conceito que foi construído por meio da avaliação sobre essas escolas. Os relatórios gerais, né, que foram enviados para a Secretaria de Educação e para as coordenadorias de educação, e importante, o banco de dados. A secretária de Educação passou a saber quantas escolas tinha, quantos alunos tinha, quantos professores tinham. Nós também enviamos instrumentos de pesquisa para professores, nós enviamos instrumentos de pesquisa para pais. Dos pais, um percentual muito pequeno responderam, né? Muitos porque não se sentiram em condições de responder, mesmo com a oferta de um acompanhamento na resposta desses questionários. Tá? Bem, pessoal, então aqui são os instrumentos, os 3 relatórios, né, que nós fizemos no ano 2. Me desculpem a pressa, né, mas eu espero ter dado um recado, mesmo que rapidamente. Isso faz parte da história. Isso foi um projeto que aconteceu há 20 anos atrás. Tá? A Fundação evoluiu, a Fundação hoje tem novos projetos, novos processos, e tem um grupo também de pessoas mais jovens trabalhando. Aquelas pessoas que estão lá continuam na Fundação. A Fundação tem essa característica, né? Os nossos funcionários entram lá e ficam, eles não vão embora e nem são demitidos. Na pandemia, ninguém foi demitido, ninguém teve o salário diminuído em nada. Todo mundo trabalhou em casa. Quem não pôde trabalhar em casa foi lá para a Fundação com a máscara, usando todos os cuidados. Nós continuamos a trabalhar, nós não paramos. Tá? E temos esse orgulho de dizer, ninguém saiu, nem mesmo por morte, né, da Fundação Seixas Rio durante a pandemia. Tá? Ninguém morreu, graças a Deus, em função da Covid. Eu, particularmente, na minha família, 3 pessoas morreram. Então, eu peço desculpas a vocês pela pressa, espero ter passado o recado adequadamente, dentro do que me foi possível. Tá? Agradeço o apoio logístico da Laura. Muito obrigado e podem fazer perguntas.